Olá pessoal, estamos estudando História do Cristianismo e vamos iniciar então a terceira aula. Pré-reforma. Algumas datas que você tem que decorar. Ano 30, morte e ressurreição de Cristo e início da Igreja Cristã. Ano 313, conversão de Constantino e houve paz para a Igreja e aos poucos o cristianismo se tornou a religião oficial, né? Lá pelo ano 380, com Teodósio, a igreja se tornou a religião oficial do Império Romano. Então, ano 30, ano 313, conversão de Constantino, e outra data fundamental, 1517, que foi a reforma protestante através de Martinho Lutero na Alemanha. Só que a reforma, ela é oficialmente definida como 1517, quando o Lutero fixou as 95 teses ali na Catedral da Alemanha. Isso tudo a gente vai estudar, vamos ver daqui a pouco. Mas o descontentamento com os caminhos da igreja, isso já estava ocorrendo, não começou ali em 1517. Já havia um descontentamento e houve movimentos querendo uma ruptura com a igreja cristã romana. Principalmente quem estuda a Bíblia vai vendo que não há motivo para a igreja de Roma reivindicar ser a sucessão de Pedro e tudo isso. Isso é uma mera manipulação do passado para controlar no presente e no futuro. Então vamos ver um pouco do que aconteceu antes de 1517 com Lutero. 5 grandes movimentos de reforma surgiram na igreja. Por exemplo, os albigenses ou cátaros, que eram puritanos, foram proeminentes no sul da França, por volta de 1170. Olha, 1170, uns 400 anos antes. Eles rejeitaram a autoridade da tradição. O que é a tradição? Os dogmas que determinam o que a igreja deve crer, mesmo sem base bíblica. Os bispos cardeais se reúnem, definem uma doutrina, mesmo sem base bíblica, passa a ser doutrina da Igreja Cristã Romana. Eles rejeitaram a autoridade da tradição, distribuíram o Novo Testamento, distribuíram o Novo Testamento. Quem estuda a Bíblia não cai na mão de religiosos, seja católicos ou evangélicos, não é manipulado, porque ele tem a verdade, né? Então esse é o perigo de quem não estuda. Evidentemente naquela época não era tão fácil achar a Bíblia. A Bíblia se tornou popular com Gutenberg, que a gente vai ver daqui a pouco, e a imprensa, né? Então o que era feito à mão agora era impresso, e então nem todos tinham acesso à Bíblia, dependia muito da liderança, e a liderança interpretava a seu bel prazer, né? E hoje não justifica alguém ser manipulado por uma liderança, porque nós temos Bíblia a rodo, ou impressa, ou em celular, ou no computador. Graças a Deus por isso. Então só é manipulado quem realmente não se dedica ao estudo das Escrituras. Porque gente espertalhona tem em todo lugar e a gente tem que tomar cuidado. O Papa Inocente III, em 1208, mobilizou uma cruzada contra ele. Ainda em 1170, surgiram os valdenses, liderados por Pedro Valdo, comerciante de Lyon, que lia, explicava e distribuía as escrituras, contrariando os costumes e doutrinas romanos. Foram barbaramente perseguidos e expulsos da França. Ninguém quer saber a verdade. Lembra que os religiosos que entregaram o Senhor Jesus para os romanos e forçar a situação para que Cristo fosse morto, eles não queriam a verdade, eles queriam a doutrina, ou conhecimento, ou a religião que favorecesse a eles. E o que Cristo estava ensinando ia acabar com as regalias, com a posição, o status. Então é melhor matar do que se submeter à verdade, né? Melhor matar o profeta. Alguns, diante do profeta, ele se submetia e se arrependia. Outros matavam o profeta. Na Inglaterra, João Wycliffe, 1300 e pouco, iniciou um movimento em prol da libertação do domínio romano por volta de 1378. Na Inglaterra,
tem França, Inglaterra, ali no norte da Europa, né? Educado na Universidade de Oxford, formou-se doutor em teologia, atacou o sistema do monacato, que bem como opôs-se contra a doutrina da transubstanciação. Isso tudo te dá alguns links para você pesquisar. O monacato, que é o monasticismo, e a transubstanciação, que é uma forma de ver a ceia. Mas, se você quer e vale a pena conhecer mais, corra atrás e amplie o seu conhecimento. Seu maior trabalho foi a tradução do Novo Testamento para o inglês. Olha que legal! Traduziu o Novo Testamento para o inglês em 1380. O AT, né, o Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, no qual foi ajudado por alguns amigos, foi publicado no final do século IV, né, ano da sua morte. A pregação de Wycliffe e sua tradução da Bíblia, sem dúvida, prepararam o caminho para a Reforma. Foi inclusive chamado Estrela d'Alva da Reforma. Então, John Wycliffe colaborou muito para essa conscientização de Lutero e outros que na época aderiram a ele. Lutero não era uma pessoa sozinha defendendo uma doutrina, havia muitos que criam como ele. Mas ele teve a coragem de peitar a Igreja Romana, encarou e foi protegido por príncipes, outros sucederam a ele a reforma em outras regiões, além da Alemanha. Então já havia assim um terreno fértil para a reforma. Ele só levantou a bandeira e os descontentes com o romanismo foram atrás. John Hus, sendo leitor dos escritos de Wycliffe, pregou as mesmas doutrinas. Foi reitor da Universidade de Praga, bem como exerceu influência em toda a Boêmia. Foi excomungado pelo Papa, condenado e queimado. Sua obra Eclésia, contudo, sobreviveu. A história acredita, John Hus, o título de primeiro mártir do movimento da Reforma. Monge da Ordem dos Dominicanos, Jerônimo Savonarola, século XV, pregou de forma idêntica aos antigos profetas, contra os males sociais, eclesiásticos e políticos do seu tempo. Já pensou? A igreja enriquecida, ele fala dos pobres, os problemas eclesiásticos, políticos, a igreja deve influenciar o Estado, mas igreja e Estado junto nunca deu certo, né? A igreja deve influenciar o Estado através do Evangelho, mas igreja e Estado na mesma pessoa é complicado. Nunca dê muito poder para uma pessoa, isso é a regra. Nunca dê muito poder para uma pessoa. A grande catedral enchia-se até transbordar de multidões ansiosas, não só de ouvi-lo, mas também para obedecer aos seus ensinos. Foi excomungado, preso, condenado, enforcado e queimado. Olha só, hein? Excomungado, preso, ordenado, enforcado e queimado na Itália. Então tudo isso na Itália, né? Perto, ali próximo ao Estado do Vaticano. Então você pode ver que o terreno da reforma se tornou fértil graças a essas 5 influências aqui, né? Foram citadas 5, talvez as principais. Então, líderes da época, né? Que colaboraram com a reforma: Anselmo, Pedro Abelardo, Bernardo de Clairvaux. Eu vou ler como se está escrito, tá? Porque em inglês é difícil você saber como que é a pronúncia. Não existe um dicionário de pronúncias, porque é difícil pronunciar as palavras em inglês. Bernardo de Clairvaux. Seria, acho que um Clairvaux. Tomás de Aquino. Esse é muito conhecido do século XIII, né? Certamente é a maior intelectualidade da Idade Média, na filosofia e na teologia. Chamado de doutor universal, doutor angélico e príncipe da escolástica. Era um erudito e temente a Deus. E católico, viu? Lembrem disso, que antes da reforma, todos os santos, todos os homens de Deus, do ano 300 e pouco, eu diria do século V, né, que quando surgiu o primeiro Papa, do século V até 1517, todos os homens de Deus eram da Igreja de Roma. Eram romanos, eram católicos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em colocar quem não é católico. O evangélico normalmente é inadmissível encontrar um católico salvo. É complicado, porque eu conheço pessoas católicas, fiéis a Deus, que têm um testemunho melhor do que muito evangélico.
Então tome cuidado. Claro que são pessoas diferenciadas, estudam a Bíblia, são pessoas tementes a Deus, ao Deus da Bíblia. Não aceitam dogmas romanos que não têm fundamento bíblico, respeitam, mas não aceitam. Então o diferencial está no estudo da Bíblia. Né? Muitos vêm para a igreja evangélica, mas alguns permanecem lá influenciando. Queda de Constantinopla. É o final do Império Romano, né? O Império do Ocidente caiu no século V e agora o Império Romano do Oriente cai no século XV, 1453. Província após província do Grande Império foi tomada, ficando somente Constantinopla, que finalmente, em 1453, foi tomada pelos turcos islâmicos. Né? A guerra com o islamismo trouxe muita perda territorial para os romanos, para os católicos romanos. A queda de Constantinopla encerrou o período da Igreja Medieval. Então, a Igreja Medieval é a queda do Império Romano no Ocidente e a queda do Império Romano no Oriente. A queda de Constantinopla encerrou o período da Igreja Medieval e serviu, de acordo com alguns historiadores, de linha divisória entre os tempos medievais e os tempos modernos. Ok. Igreja Reformada. A reforma foi 1517. Apesar dessa insatisfação estar presente desde o século XII, foi somente no século XVI que figuras do clero trouxeram novas ideias sobre as doutrinas adotadas pela Igreja Romana, culminando no movimento que ficou conhecido como Reforma dos que Protestam. Reforma dos que estavam protestando contra o andar da carruagem da Igreja Romana. Então, Reforma Protestante. Aqui tem um gráfico legal que eu achei na internet. Causas da reforma. Então você vê aqui, ó. Comércio de indulgências, formação de monarquias nacionais, ascensão da burguesia, origem, Sacro Império Romano Germânico, liderança de Martinho Lutero. Quem foi Lutero? Defendeu que a salvação seria alcançada pela fé e não pela compra, né? Porque praticamente eles estavam vendendo salvação, perdão, tudo era vendido. Hoje, muita coisa da Igreja Romana você só adquire pagando. Mas naquela época era exagerado. Quem tinha dinheiro estava salvo, quem não tinha, já era, né? 95 teses que foram fixadas ali na Catedral Alemã. Apoiado pela nobreza alemã, os nobres, os príncipes alemães protegeram Lutero da fúria do Papa. Existe um filme bem recente, Lutero. Vale a pena você localizá-lo. Acho que no YouTube tem completo. Deve ter no YouTube. Ou você aluga baratinho, já é um filme antigo, então é barato. Mas ele vai mostrar como que os olhos de Lutero se abriram, o descontentamento dele, o que a Igreja Romana estava fazendo em relação a vender o perdão, praticamente vender o perdão. E a grande pergunta é, se o Papa pode tirar as pessoas do purgatório, perdoar por uma quantia X, por que ele não faz isso de graça? Tradução da Bíblia do latim para o alemão. Interessante, as traduções estavam todas centralizadas no latim, agora um alemão podia ler a Bíblia na sua língua nativa. Houve a Contra-Reforma, reação da Igreja Romana, de Tribunal do Santo Ofício e Index Companhia de Jesus. Isso tudo são links que é interessante, se você quiser se aprofundar e ir atrás. O anglicanismo, o calvinismo e o luteranismo, que foram grupos provenientes que surgiram após a Reforma. Anglicanismo, Inglaterra, calvinismo, Suíça, e o próprio luteranismo na Alemanha. Claro que isso tudo se expandiu para o mundo todo, né? Isso tudo se expandiu. As doutrinas calvinistas, luteranas. Olha, esse mapa aqui também é interessante, eu tirei de uma fonte de pesquisa da internet. Após a Reforma, o que antes tudo era Igreja Romana, agora nós temos a área de domínio católico romano, que é amarela. Antes era tudo.
Agora tem menos. Áreas de domínio luterano, seria esse marrom, é o marrom, né? Área de domínio calvinista, que começou na Suíça, que é o roxo. E área de domínio anglicano, que é a Inglaterra, óbvio. Então nós vemos que a Europa já não é mais 100% romana. Agora, isso envolve libertação não só religiosa, mas política. A influência do Papa, a manipulação do Papa, o domínio do Papa sobre até os estados ali da Europa eram intensos. Então, a reforma protestante não é só uma emancipação religiosa de Roma, mas uma emancipação política de Roma, que o Papa passou todos os limites, né? Já não era só um líder espiritual, mas era um líder temporal. Iniciada na Alemanha, a reforma expandiu-se por todo o norte da Europa, ok? Parece importante ressaltar que a reforma foi impulsionada também pela Renascença. Quanto mais esclarecido é um povo, ele é mais crítico. E ele começa a questionar. Quanto menos conhece, mais ele aceita. Quanto mais ele conhece, mais ele compara. E é difícil manipular um povo bem instruído. O movimento caracterizado da Renascença pelo novo interesse pela literatura, pela arte, ciência, a transformação dos métodos medievais em métodos modernos. Claro que toda essa busca pelo conhecimento acabou gerando críticas à própria Bíblia, mas não é tanto a Bíblia, mas as interpretações, né? A ciência nos ajuda a enxergar a Bíblia sob uma ótica mais ampla. A ciência como verdadeira, a ciência é verdadeira, não a ciência manipulada por ideologias, mas a ciência verdadeira só contribui para uma correta interpretação da Bíblia. E a Bíblia, ela fala de ciência, não é um livro científico, mas ela também fala de ciência. A preocupação da Bíblia é mostrar Deus e nos relacionar com Ele. Tá? Explicar quando foi criado, como funcionam as coisas do universo, vai perguntar para a ciência que está apanhando um monte para tentar explicar algo tão maravilhoso como essa criação. Por toda parte, do norte a sul, a Renascença começou a minar a Igreja Católica Romana. Até os próprios papas dessa época destacaram-se mais por sua cultura do que pela fé. A invenção da imprensa, imagina, gente, não tinha máquina Xerox, não tinha impressora, era tudo à mão. Imagina o preço que era uma Bíblia escrita à mão. Era caríssimo. Normalmente, uma cidade, eu estou chutando, devia ter uma Bíblia só. De tão cara que é. A invenção da imprensa veio a se tornar um arauto aliado da reforma que se aproximava. O alemão Johannes Gutenberg, praticamente século XV, né? Desenvolveu a primeira máquina de impressão feita com tipos móveis por volta de 1439. E o primeiro livro impresso foi a Bíblia, glórias a Deus por isso. Quando falamos em imprensa, vem-nos à mente o aparato jornalístico que registra e transmite à população. Então, uma página, imagina, você coloca todos os tipos, né, que são pequenas letrinhas, aí você forma a página. Aí põe a tinta, papel, uma página, 2 páginas. Então, isso possibilitou um monte de Bíblias impressas e acesso, não como hoje, é claro, mas um acesso maior ao texto bíblico. Observe que uma Bíblia na Idade Média custava o salário de um ano de um operário. Uma Bíblia na Idade Média custava o salário de um ano de um operário. Então seria hoje, o salário mínimo hoje, será uns 1.200? Uns 14 mil reais uma Bíblia. Quem quer ter Bíblia? 14 mil reais é o preço de um carro, praticamente. Mais simples. Mas já melhorou. E se alguém tiver a Bíblia algum exemplar da Bíblia de Gutenberg, está rico, né? A Bíblia de Gutenberg, entre aquelas que ele imprimiu na época, é de um valor incalculável. A imprensa possibilitou a aquisição das escrituras e incentivou. Imprensa quer dizer a impressão, né, para aquela máquina. Olha a máquina aí, ó. Era difícil, né, você colocar as letras tudo no seu devido lugar,
Mas aí era só colocar papel e tinta, e saía inúmeras Bíblias. A imprensa possibilitou a aquisição das escrituras, ok? Incentivou a tradução e circulação da Bíblia em todos os idiomas na Europa. Quando as pessoas liam a Bíblia, de pronto se convenciam de que a igreja papal estava muito distante do que o Novo Testamento. Olha aí, ó. Quando liam a Bíblia, descobriram que a igreja romana estava muito distante do que é o modelo de igreja presente no primeiro século. Porque a reforma, alguns fatores tornaram inevitável a reforma. Podemos destacar alguns. Isso aqui é legal, hein? A relutância da igreja romana medieval em aceitar as mudanças sugeridas por reformadores. Inicialmente ninguém queria a ruptura com a igreja romana, o respeito à liderança. Mas eles não quiseram ouvir as sugestões, era só uma correção de rota, eliminar certos elementos nocivos que entraram na igreja romana, mas eles preferiram correr atrás, matar os profetas. O surgimento das nações-estados, que se opuseram ao poderio universal do Papa. Havia uma ingerência muito forte do Papa nas nações. Então, o fortalecimento das nações fez com que eles se distanciassem. Não vem se meter aqui na minha região, não, no meu estado. Cuida da parte espiritual, que da nação a gente cuida. Então, realmente, a formação de cidades-estados, né? Nações-estados, fortaleceram o contexto para essa emancipação. E mais, houve diversas mudanças no âmbito geográfico, político, econômico, social, intelectual e religioso. Todas as mudanças intelectuais, o desenvolvimento da ciência, isso tudo ajudou a conscientizar o povo de que alguma coisa estava errada. Vamos mudar. Não quer mudança, então vamos romper. Alguém disse assim, é melhor ser dividido pela verdade do que unido pela mentira. É melhor ser dividido pela verdade do que unido pela mentira. Não estamos dizendo que você vai sair rompendo com lideranças, mas estamos explicando o que aconteceu ali na reforma. O que significa reforma? O historiador protestante considera como uma reforma que fez a vida religiosa voltar aos padrões do Novo Testamento. Ou pelo menos era a tentativa, né? A gente percebe que os protestantes tiveram um apego maior à palavra, e isso consertaram uma série de erros romanos, mas também repetiram os mesmos erros em alguns aspectos, né? Mas com certeza houve uma melhora, porque houve uma volta para a palavra de Deus, aos princípios cristãos. Mas não dá para dizer que tudo são flores, né? Que a reforma foi a coisa mais santa do mundo. Assista lá o Lutero e leia sobre a reforma, que algumas atrocidades foram feitas em nome do Senhor, né? Enquanto o espírito da reforma e da independência despertava a Europa, a chama desse movimento começou a arder primeiramente na Alemanha. No eleitorado da Saxônia, sob a direção de Martinho Lutero, monge e professor da Universidade de Wittenberg. É em Wittenberg que foram colocadas 95 teses, fixadas na porta, né? Promovendo um debate sobre 95 pontos relacionados com a doutrina romana. G.C. Herbert diz que brotou a reforma na Alemanha. O Papa reinante Leão X, em razão da necessidade de avultadas somas para terminar as obras do Templo de São Pedro em Roma, o Vaticano estava sendo construído, né? O Templo de São Pedro ali. Permitiu que seu enviado, João Tetzel, percorresse a Alemanha vendendo bulas assinadas pelo Papa, que possui a virtude de conceder perdão de todos os pecados, não só aos possuidores da bula, mas também aos amigos mortos ou vivos. Então ele vendia o perdão dos pecados. E como eu disse, alguém falou, mas se ele pode perdoar o pecado e tirar o pessoal lá do purgatório, por que não faz isso de graça? Nesse filme, Lutero mostra Tetzel fazendo de tudo para arrecadar dinheiro, falando coisas absurdas, promessas assim absurdas, que os próprios cúmplices achavam assustador o que ele falava para arrecadar dinheiro.
É uma tragédia, mas já passou, só não podemos cometer o mesmo erro, né? E hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que tem de igreja dinheirista aí vendendo cura, vendendo perdão, vendendo bênção. Como eu disse, a tendência é repetir o erro de que a gente combate, né? A gente tem que vigiar muito. Se eles estão fazendo, não façamos, né? Temos que separar o joio do trigo, né? O trigo não pode se parecer com o joio. Hoje, né? Estou falando de hoje. Tente se eu fazer essa afirmação ao povo. Tão depressa o vosso dinheiro cai no cofre, a alma de vossos amigos subirá ao purgatório, do purgatório ao céu. O purgatório é aquela transição onde a pessoa sofre um bocadinho, sofre um cadinho, para depois ir para o céu. Para o inferno vai. Porque tem alguém aqui pagando missa uma atrás da outra para libertar a pessoa do purgatório. Missas cobradas. Lutero, por sua vez, começou a pregar contra Tetzel e sua campanha de venda de indulgências. Ok, a data fixada pelos historiadores como a data da reforma foi 31 de outubro de 1517. Aqui no Brasil, 31 de outubro é o dia dos evangélicos. E o Halloween, parece até uma brincadeira das trevas, né? O Halloween também é 31 de outubro. Então, 31 de outubro de 1517 foi a reforma protestante. É a data, o evento que marcou a reforma, né? A reforma já vinha vindo há muito tempo, mas 1517 foi definido pelos historiadores como um grande marco reformista. Na manhã de 31 de outubro, Lutero fixou na Catedral de Wittenberg um pergaminho contendo 95 teses ou declarações. Dizia que ele não queria se emancipar, ele só queria discutir aqueles assuntos. Mas a Igreja Romana não estava a fim de discutir nada, porque o discutir iria perder. A Bíblia na mão, discutindo, eles iriam perder. Então, eles preferiam atacar, ao invés de discutir aquelas teses. Quase no filme mostra, né? Você abre mão do que você disse, você abre mão das suas ideias. Não, abro não. Então eles não queriam analisar o que o Lutero estava querendo debater. Ele queria que o Lutero apagasse, esquecesse. Simplesmente esquecesse o que disse. E o que vinha dizendo, né? Quase todas as 95 teses sobre a venda de indulgências, atacando também a autoridade papal e as doutrinas que não tinham apoio nas escrituras, né? Dogmas. E, evidentemente, Lutero foi excomungado por Leo X em junho de 1520, 3 anos depois. Eu nunca li essas 95 teses, mas é interessante eu e você darmos uma lida. Na internet tem. O que ele estava promovendo, né? Eu já li algumas, mas todas eu não li não. Mas é legal saber o que ele propunha. No dia 10 de dezembro, Lutero queimou a bula em reunião pública à porta de Wittenberg. Junto com a bula, Lutero queimou os cânones romanos. Esse ato constitui a renúncia definitiva de Lutero à Igreja Romana. Durante o período de um ano, Lutero foi guardado com segurança por Frederico da Saxônia no castelo de Wartburg, na Turíngia. Então, os príncipes tinham interesse nessa ruptura com a Igreja Romana, que controlava demais e se metia demais no Estado. Então ele teve a proteção de alguns príncipes, de alguns governantes. Enquanto isso, no ano de 1521, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Olha que legal. Então, Lutero, enquanto ficava recluso e escondido, ele estava traduzindo para o alemão a Bíblia no latim, porque só circulava latim, né? E agora o alemão podia ler a Bíblia no próprio alemão. Até recentemente, década nossa de 60 aqui, o Concílio do Vaticano II, as missas eram feitas em latim, ninguém entendia nada. Tem coisa que eu não consigo entender. Como é que perdurou tanto tempo? Fazer uma missa em latim, ninguém entende nada, a pessoa vem, vai embora, não entendeu nada. Gente do céu, como é que pode? Você fazer um culto que o povo não entende. O que está falando? Deve-se salientar que os vários estados alemães dividiram-se em reformados e romanos. Aí você pode ver aquele mapa que eu mostrei anteriormente, né? Os príncipes do sul aderiram a Roma, os do norte seguiram Lutero. Porém, na dieta realizada, que era uma reunião, né? Em 1529 em Espira,
Os governadores católicos, sendo maioria, resolveram proibir qualquer ensino do luteranismo nos estados católicos. E nos estados governados por luteranos, os católicos poderiam exercer livremente sua religião. Evidentemente, os príncipes luteranos protestaram contra essa lei odiosa e parcial. Desde então surgiu o que conhecemos por protestantismo. Então, aqui no sul não queremos o luteranismo, mas lá no norte, tudo bem, vocês podem ser católicos sem problema. Aí você percebe o erro por essa falta de tolerância, né? Reforma em outros países. Suíça. Apesar de independente, o movimento de reforma da Suíça despontou simultaneamente como o da Alemanha. Esse nome aqui é importante. Zwinglio rompeu definitivamente com Roma. Embora mais liberal que Lutero, Zwinglio foi tão corajoso quanto o grande reformador. Então é bom associar. Lutero, Alemanha, Zwinglio, Suíça. Não sabe onde é? Procura um mapinha ali na Europa. Vai ver que esses estados todos, essas nações todas estão ao redor da Alemanha. Na Suíça, a reforma continuou seu curso, tendo inclusive mais tarde o precursor João Calvino. Então, Zwinglio, Calvino, Suíça. O Reino Escandinavo. O Reino Escandinavo, nessa época, se compunha de Dinamarca, Suécia e Noruega. A divisão dos estados ali, das nações-estados, era diferente do que era hoje, né? O formato hoje dos países europeus é o resultado de um processo de ajuste, de conquista, de emancipação. Então, o que se vê hoje não é o que era na época da reforma. Então, é bom se procurar mapa da Europa no período da reforma. Aí vai estar outros nomes, né, que depois deram origem aos nomes atuais, às nações, aos estados atuais na Europa. Então, o reino escandinavo era Dinamarca, Suécia e Noruega. Então, o que era um reino, hoje são 3 estados independentes. Aqui, os ensinos de Lutero foram recebidos prontamente, tendo a simpatia do rei Cristiano II. E aí temos na França um movimento religioso iniciado antes da reforma na Alemanha. No ano 1512, Jacques Lafebvre, isso foi antes da reforma, né? 1512, antes. Também houve-se dar uma boa lida. Países Baixos, composto de Bélgica, Holanda e Países Baixos, houve a reforma ali, deu uma boa lida. Inglaterra, John Tyndale, um dos dirigentes da reforma da Inglaterra, traduziu o Novo Testamento para o inglês, ok, dá uma boa lida. Escócia, a reforma teve progresso muito lento devido às perseguições. Em 1559, John Knox assumiu a direção do movimento reformador. John Knox, também é outro nome bem conhecido. Hungria, como os húngaros detestavam os alemães, o luteranismo não foi bem aceito na Hungria. Mateus Devay foi um dos responsáveis pela transformação reformista nesse país. Irlanda, James I, ao ceder ao trono inglês, resolveu recolonizar a Irlanda do Norte com protestantes. Princípios da reforma. 5 princípios que a reforma previa e ensinava. A verdadeira religião devia estar baseada nas escrituras. Parece tão óbvio, mas até hoje, né? Como o pessoal inventa história, que não... As pessoas gostam de pregar. Há pessoas que atravessam continentes para pregar, mas não atravessam a rua para aprender. Então, pessoas para pregar, para dizer que sabe, para defender uma doutrina é fácil encontrar. Mas pessoas que passam tempo ali estudando as escrituras são poucos. A religião devia ser racional e inteligente. A religião precisa ser compreendida para ser passada para frente, então tem que ser racionalizada. Claro que tem coisas que a gente não consegue explicar, mas temos que, dentro do possível, raciocinar a fé, torná-la racional, para poder passar para frente. A religião deve ser pessoal, cada um deve ter sua experiência com Deus. Os reformadores insistiam na religião espiritual, diferente da formalista. Então, aquela prática, aquele ritual, aquele cerimonial externo, isso não significa verdadeira religião. Havia necessidade de uma igreja nacional independente da igreja mundial. Ok. Contra a reforma, e você dá uma boa lida, a igreja romana não queria diálogo, ela partiu para o ataque e recuperar o território perdido da Europa.
Então você vê aí o que eles fizeram. A Ordem dos Jesuítas, fundada em 1534, teve maior influência na Contra-Reforma, pois tinha por objetivo combater o movimento protestante. Ninguém queria discutir os assuntos, mas combater, porque um império estava desmoronando. Literalmente, um império estava desmoronando. E doutrinas diferentes iriam desmoronar o Império Romano, né? Estou falando da religião romana. E tanto que hoje a influência da Igreja Romana ela é muito menor, porque as pessoas estão mais esclarecidas e não são mais manipulados por líderes religiosos como antes, que ninguém tinha acesso à Bíblia e o que falavam era verdade. A doutrina romana é assim: se você estudar a Bíblia, você vai ficar louco. Deixa que a gente estuda e te ensina. E aí começa. Não, nunca deixe, gente, que alguém interprete a Bíblia para você. Claro, vamos debater juntos, mas não deixe, não fique na mão das pessoas. Porque pode ser que algum mau elemento resolva te ensinar a Bíblia e se aproveitar e te explorar. Então tome cuidado, seja você um estudante e pesquisador. E o fato de você estar fazendo esse curso mostra que você tomou a decisão certa. Preocupado em si para a fé protestante, a Igreja Romana apelou para a espada. Já não era argumento, não, era espada mesmo. Então, se dá uma boa lida, é assustador, né, o que aconteceu na Contra-Reforma. Quantos foram mortos? Líderes do período, Desidério Erasmo, Martinho Lutero, João Calvino, todos eles aparecem muito em história da Igreja Protestante, vale a pena conhecer. Thomas Cranmer, John Knox, e claro que aqui é só um comentário básico, mas todos esses nomes, vá atrás, conheça mais, pesquise, se aprofunde, né? E com certeza o objetivo é conhecer para poder entender e não ser manipulado pela desinformação. Ok, pessoal? Nos vemos então na quarta e última aula. Até lá!